Eu estou de frente hoje com um artista que tem 20 anos de carreira, mas apenas 26 anos de idade. Isso mesmo. Ele é um superstar desde criancinha. Vem de uma família de artistas. Com sua irmã formou a dupla Sandy e Júnior, que vendeu mais de 17 milhões de discos. Pouco mais de 3 anos atrás, ele iniciou uma carreira solo e hoje ocupa um lugar de destaque na vanguarda musical brasileira. Júnior, muito prazer em estar contigo. Prazer Tô te meu. achando mais forte do que o normal. Do que o normal. Você anda malhando pra burra, é isso? Eu ando bastante, eu gosto. Mas isso é uma coisa recente na tua vida? Da forma como tem sido, sim. É? Eu já malhava há bastante tempo, assim, mas recentemente tenho Caprichado. dedicado mais, caprichado Você tem mais. ficado em Campinas mais? Interior de São Paulo Não, ou não? eu tô morando em São Paulo, né? São Paulo já faz mesmo? uns 2 anos, um pouquinho, assim. E aí eu vou de final de semana, quando dá, a cada, 10, 15 dias eu dou uma passadinha lá pra ver a família. Eu vi também tatuagens novas. Não essas você... Essas aqui eu fiz já faz 1 ano e pouco. Que eu adoro, acho lindas. Bem legal, né? Acho bem bonitas. Bom, eu Obrigado. adoro tatuagem. E essa aqui... Essa aqui a frase é Words fail, music speaks, né? Palavras falham, música fala. Que é muito boa também, é nova, essa é novíssima. Essa é nova, aí depois eu fiz essa aqui também no mesmo dia. Essa é muito boa, que é aquele sinal de... o ícone de volume, no computador. Exatamente. Você tem uma coisa de... Você tem horários em que você não quer ouvir nada? Ou sempre, a tua vida é sempre som e música? Não, constantemente com música, mas eu tenho uns momentos, principalmente se eu tô na minha casa, se eu tô tipo no computador fazendo alguma coisa. Muitas vezes eu deixo lá o iTunes tocando alguma coisa, mas muitas vezes também eu paro e, tipo, calma. Silêncio. Por exemplo, quando você acorda, você gosta de ter sons, barulhos ou silêncio? Não, silêncio. Né? Eu gosto de silêncio, E à noite, na madrugada também. Assim, eu sou muito da madrugada, né? E aí quando vai 1, 2 da manhã ali, que você tá naquele momento sozinho, só seu, silêncio. Silencião. Silêncio, Eu li numa pesquisa sobre a sua carreira que o primeiro o contrato com uma gravadora que você e sua irmã assinaram foi em 1990. Foi. Aquilo que eu disse, você tinha 6 anos. Então, pelo amor de Deus, deixa eu botar minha cabeça no lugar. Você assinou um contrato antes mesmo de saber escrever, é isso? Acho que foi. Provavelmente. Botou o dedinho, botei o dedinho. Não, acho que na época eu já sabia escrever pelo menos o meu nome. Mas foi antes de me alfabetizar. O que você fazia musicalmente aos 6 anos de idade? Você cantava ou já tocava algum instrumento? Qual era a sua? Aos 6 anos de idade? Então, antes de eu aprender a falar, eu tentava cantar, assim. Eu tinha um violãozinho. Mas era um gesto de imitação, por exemplo, do que você via? Acho. Ou era uma coisa interior sua? Você sabe isso? Eu não faço ideia, assim, eu não lembro muito bem, né? Eu não lembro quase nada dessa época. Mas o que eu sei, eu tenho registro, e eles me contam, assim, às vezes eu vejo filmado, coisa assim, é que eu tinha um violãozinho pequeno, e aí eu já algumas vezes acordei minha família de madrugada cantando no quarto, entendeu? Tipo, eu acordava, eles acordavam, eu tava de pé, batendo o pezinho assim no chão. Você já na madrugada, é isso? Na madrugada, é verdade. E aí tocando o violãozinho e tentando cantar, não sabia nem falar direito, mas ficava lá, tentando cantar as músicas do meu pai, assim. Mas o que era engraçado é que a minha irmã, ela ganhou um microfonezinho da Xuxa. E eu ganhei uma guitarrinha. E aí eu também tinha uma bateria. Minha primeira bateria foi com 3 anos de idade, né? Porque eu já tava quebrando a casa inteira com umas baquetas que eu tinha. Mas era uma bateria de verdade em miniatura? Em miniatura, menor, mas de verdade. Meu pai conseguiu, mandou fazer, não sei. Deve ter mandado fazer. Deve ter mandado fazer, provavelmente. E aí, porque assim, eu ia no show dele e ficava vidrado no baterista, querendo tocar, ia lá do lado, pedia baqueta e tal. Aí o baterista que tocava com ele me deu um par de baquetas e eu comecei a quebrar a casa inteira, tocando em tudo, assim, quebrava abajur, fazia... Aí chegou uma hora que meu pai me deu uma bateria. E eu tentava tocar e eu apresentava a Sandy. Então eu falava, com vocês, Sandy! Aí eu cantava a abertura do show do meu pai e tocava a bateria enquanto eu cantava e tocava a bateria. Isso com quantos anos? Isso com 3, 4 anos.
Que loucura! Ao 6 tinha mesmo que assinar contrato, aos 6 etc. eu tava e tal. cantando e Agora, eu você sabe o durava. que eu acho curioso e você poderia me explicar? Eu fico muito fascinada com essa paixão por percussão que as pessoas, algumas pessoas em particular, têm Desenvolve, enorme. É. E, apesar de eu achar admirável, eu não consigo entender muito a melodia, a música do som de uma bateria. Me explica o que há de atraente para você numa bateria. Ritmo, o batimento da coisa, assim, mexe comigo muito. Se tiver só um baterista tocando sozinho, mas tocando bem, eu vou ficar maluco. Você é capaz de ficar sentado ouvindo o tempo Eu todo? sou capaz de levantar e começar a dançar, se deixar. É mesmo? Eu não faço isso porque eu sou tímido, mas assim, mas faria, entendeu? Eu gosto muito, mexe de verdade comigo. E depois de... Quando você começou a escolher as suas músicas, escolher o que você ouvia, vamos dizer, depois que você passou a escolher a sua trilha sonora, Certo. você começou a curtir, ouvir grandes bateristas? Quais? Quando eu era moleque, eu sempre ia nos gringos. Os americanos têm uma cultura muito grande com a bateria. Tem uma relação muito forte, assim, com a bateria, porque quando eles, desde moleques, assim, no colégio, eles essas coisas que tem muito nos Estados Unidos de fanfarra, aqueles grupos... Então, e eles aprendem muito bem, assim. Então, eles se desenvolvem muito. Os maiores bateristas do mundo são, na maioria, americanos. E aí, nessa época, já comecei a ouvir... Um baterista chamava Simon Phillips, aí, o que eu via ainda naquela época? Os caras da antiga, assim, mas que são conhecidos como bateristas, só como bateristas, não tocam em nenhuma banda específica, assim. Sim. Mas era porque, naquela época, eu admirava, eu gostava muito do virtuosismo, os caras tocando coisas absurdas que eu jamais iria conseguir. Hoje em dia, minha relação já é outra, assim, né? Eu prefiro mil vezes um groove bem feito, uma música... Sei lá, eu acho que música não é muito fritação, apostar corrida, sabe? Sabe o que me parece sempre quando eu vejo um belo baterista? É que ele tem uma coisa de coordenação motora rara. Você tem? Você é obrigado a desenvolver isso, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer aula de bateria, meu professor falava, em casa, vai escovar o dente, escova com a mão esquerda também, sabe? Essas coisas. Olha, pra me ensina. você... Não, me ensina, porque eu tenho problemas de coordenação motora. Isso é uma coisa interessante. Pra você tentar ir usar desenvolvendo outra os dois mão. lados do cérebro, Ah. Exatamente. Então, tudo que você faz com uma mão, você tenta fazer com a outra. Nunca vai ficar tão bom quanto, mas pelo menos você vai aprimorando e vai desenvolvendo isso. Porque o baterista, ele tem que ter independência dos 4 membros, né? As duas pernas as duas e os dois pernas, braços. os dois braços. Você tem que ter independência de tudo, assim. Cada um vai fazer uma coisa em um tempo. Uhum. Então, você vai treinando isso, né? Com os pés, por exemplo, o que fazer? Com os pés, depende da música, depende de Um bom tudo. treino. Um bom Um treino. bom treino? Para ajudar nessa coordenação. Acho que é mais tocando mesmo, né? O instrumento te obriga a desenvolver isso, assim, bilateral. Você sabe que no começo da entrevista você falou uma coisa que me deu assim uma sensação que podia ser quase uma pequena melancolia ao mesmo tempo. Você não vai achar, mas eu vou. Você disse assim: tenho registrado quando eu era pequenininho. Tocando, cantando e eu não falava ainda. É uma das nossas diferenças, né? Quer dizer, vocês são de uma geração que tem tudo gravado. E então, enquanto você falava aquilo, já fui aqui numa viagem imaginando você olhando tudo isso, você põe, assiste, e me veio uma certa melancolia. Você tem isso ou não? É só prazer? Eu tenho, de vez em quando eu tenho, sim. Lógico, tenho. Eu já me peguei algumas vezes indo buscar por coisas antigas minhas, da minha irmã, na internet, ou até chegar na casa dos meus pais e falar, cadê aquela caixa de DVD antigo, entendeu? E aí dá o quê? Um nó na garganta? Não chega a dar um nó na garganta, mas acho que
sei lá, uma melancoliazinha. Uma melancolia. É difícil explicar, né? Eu acho mais fácil viver do jeito que eu vivi, que eu tenho lá umas fotos, olha essa foto e tal, mas é pouco, Mas e passa e deixa eu tratar da vida. Agora, no meu caso, tem registro de quase tudo, né? Porque, assim, quando eu não era gente registrando, era, sei lá, naturalmente. Eu ia fazer um programa de televisão, você vai no YouTube e você vê coisas, minha carreira inteira tá lá, sabe? Então, eu já fiz algumas sessões de revisitar essas coisas. E que bom que seja só uma certa melancolia e não um senso, uma autocrítica grande demais. Ou você sofre disso? Eu sofro bastante disso. É mesmo? Sim, tem muita coisa que eu tenho vergonha que eu não assisto. Por exemplo? Por exemplo, o nosso programa de televisão que a gente teve por um tempo, que chamava Sandy Júnior. Sandy Júnior? Né? Fez um sucesso louco. Foram 4 anos, né? E começou em 98. Agora tá reprisando no canal. E aí tá reprisando de manhã, assim. E só que tá passando na ordem cronológica, sabe? Desde os primeiros episódios lá. E aí, pô, em 98 eu tinha 14 anos. É complicado você se ver com 14 anos fazendo... Descreva-se com 14 anos. Me descrever com 14 anos... Cara, com 14 anos você tá naquela fase que você não tem cara de nada, né? Tipo, aquela fase de transformação, você não se encontrou muito no mundo ainda, é totalmente desajeitado. A sua sexualidade não é muito desenvolvida, né? Você é tipo um moleque, né? Então, tipo, eu olho aquelas coisas assim e tipo, pagando muito mico. Imagina. E você, e com um agravante, né? Que eu imagino que seja um agravante, eu olhando de fora, é que você tinha tudo isso, como você disse, não só documentado em casa, mas documentado pela mídia, pelo Brasil. E era uma atração, a dupla era uma atração e provocava todo e qualquer julgamento e comentário, não é verdade? Você lida com isso hoje em dia de que forma? Com as coisas do passado, né? Às vezes vivo ainda um pouco disso, assim, até hoje. Mas é aprender a abstrair a maioria das coisas, sabe? Porque se você for ficar encanando com tudo que falam, assim... E eu acho que eu herdei muito disso... o fato da gente ter crescido perante as câmeras e ter sido muito julgado enfim, a vida inteira, hoje em dia eu tenho que lidar com isso ainda, entendeu? Quem trabalha com música, a maioria das pessoas que trabalham com música, não sei o que, tem muita gente que tem banda, que tem sucesso, mas que não tem que lidar com esse tipo de coisa, com a mídia falando da vida pessoal e querendo criticar e querendo especular. Não, é mais voltado pra música. Eu adoraria que minha vida fosse assim, entendeu? Adoraria, porque assim, eu não gosto do lado celebridade. Eu gosto do lado artístico. Beleza, eu amo minha vida, eu amo trabalhar com música, amo fazer o que eu faço. Mas eu não gosto de ser celebridade, sabe? Essa coisa de... Porque é diferente, né? É muito diferente. Artista, você admira o trabalho. Quer dizer, deveria não ser tão Diferente. Essa é uma expressão ou uma qualificação erroneamente aplicada, né? Um ser célebre é alguém, era antes alguém que tinha contribuído com alguma coisa. Que somava, né? Somava. Hoje em dia, uma celebridade é quem aparece ponto. Em revista, Então, mas eu entendo o que você quer dizer. Porque... porque... Sei lá, eu acho que... Mas eu tenho tanta coisa pra mostrar, e fica falando, sabe, dessas coisas, fica especulando, fica enchendo meu saco, me deixa viver minha vida. A sensação é um pouco essa, assim, sabe? Mas tudo bem, faz parte, acho que tem que lidar. Opa, peraí. Sinais já me estão me dando, estou de frente com o Júnior Lima e volto logo depois do intervalo. Não sai daí. Tudo se revela.